Mas eu quero chamar a atenção porque o O'Donnell foi, com muito cuidado, ele foi um dos primeiros autores que perceberam essa diferença. Ele chamou algumas democracias latino-americanas de democracias que eram de uma família diferente das democracias estabelecidas representativas. O que depois outros autores, Larry Diamond e alguns outros que nós inclusive tratamos, chamaram de democracias iliberais, não é? Bom, qual é o problema nesse caso? O problema nesse caso é que os chamados casos em que o governo tem ação, capacidade de decreto executivo que modifica o status quo e, portanto, torna muito difícil controle, mudança, etc., é que em vários desses casos não é um fenômeno isolado, tem apoio popular. Quer dizer, eu diria que o desafio aqui, como eu disse antes, é que há uma disposição entre segmentos importantes do público de massas latino-americano, entre os quais a maior parte são eleitores, em aceitar esse mecanismo em que os presidentes ignoram ou lutam contra mecanismos de controle. Não é pouca coisa, tá certo? Como é que a gente poderia designar isso? Qual seria a melhor maneira de designar esse fenômeno? Porque são democracias eleitorais, são democracias em que tem isso que eu estou chamando de o que o O'Donnell chamou de decretismo, democracia delegativa, mas ao mesmo tempo tem apoio popular, não é totalmente isolado. Como designar isso? Autoritarismo eleitoral? Quer dizer, um eleitoralismo autoritário, digamos. Um neopopulismo com características democráticas. Talvez fosse interessante lembrar, e aqui o caso evidentemente paradigmático é o da Venezuela, é que esses executivos fortes, em geral, eles tendem a ver a oposição como uma ameaça ao seu domínio e ao seu governo. De novo, as situações aqui têm uma variedade de situações, não é tudo igual. Vai desde o cara que intervém e, num certo sentido, prende, processa líder. Não sei se vocês têm acompanhado na imprensa, todos os líderes de oposição na Venezuela foram processados. Tem uma série de mecanismos, quer dizer, assim como nos Estados Unidos, num determinado momento, para pegar o Al Capone, né, a lei utilizada foi a do imposto de renda. Foi digamos, um mecanismo para poder capturar uma situação de criminalidade. Em vários desses casos, os líderes da oposição, eles são processados e eventualmente condenados porque apareceu uma imagem indevida na televisão, que não é propriamente por ser oposição, mas o fato é que a oposição está sendo progressivamente constrita, institucionalmente constrangida, limitada, né? E eu diria, vai desde o caso de uma intervenção direta até casos, de novo, a menção a casos recentes brasileiros não é coincidência, né? Ameaças veladas, em que você diz, bom, é preciso extinguir tal segmento da oposição. Eu estou querendo, de alguma maneira, sugerir que nós temos uma certa variação de casos, que na origem, na sua característica fundamental, do ponto de vista teórico, tem conexões semelhantes, embora não seja o mesmo fenômeno empírico. Há uma variação dos fenômenos empíricos, né? Alguns autores, entre os quais o Selinson, o Mitchell Selinson, da Universidade de Vanderbilt, que eu estou mencionando, examinaram como, além do comportamento de elites, não é, os públicos de massa se comportam em relação a algumas dessas questões. E apareceram umas coisas interessantes. Alguns deles examinaram, por exemplo, a relação entre orientação ideológica e, digamos, aceitação, maior ou menor aceitação, maior ou menor tolerância em relação a esses aspectos de democracias iliberais ou democracias ou de tendências de decretismo na democracia. O que aparece? Em geral, segmentos que se autodefinem como de direita na opinião pública tendem a uma definição da democracia com ênfase na democracia representativa, mas ao mesmo tempo com uma ênfase muito forte na ideia de controle e de mais ordem.
não é uma novidade, né? Não é propriamente uma novidade. Os setores mais à direita, em geral, são setores que têm mais propriedade, são setores que estão melhor situados do ponto de vista de poder econômico e de status, tendem também a uma aceitação das instituições da representação e, num certo sentido, uma busca de mais ordem. No caso da esquerda, dos segmentos que se autodefinem como de esquerda, a ideia de democracia aparece como não é inteiramente majoritário, mas aparece um pouco superior a 50% a ideia de que a democracia é o melhor regime do que as suas alternativas, ditadura ou quaisquer outros regimes. No entanto, ao contrário da direita, né, entre os segmentos mais à esquerda aparece fortemente um maior contingente de desconfiança em relação às instituições. E, surpresa, ou não, aparece uma tendência forte de favorecer a ideia de que um líder executivo que tenha força, em algumas circunstâncias, pode operar fora da lei, se for o caso, se precisar, se a emergência exigir, etc, 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 etc. Bom, menos importância para as instituições de representação, entendido por instituições de representação, partidos e congresso, né? Nos dois casos, direita e esquerda, há uma certa tendência à desconfiança em relação aos partidos realmente existentes, aos partidos que, de alguma maneira, operam. Mas quando a pergunta é mais abstrata sobre o lugar dos partidos no sistema, curiosamente, ou não, aparece majoritariamente os partidos como entes indispensáveis do funcionamento da democracia. Então, primeiro desafio, há uma certa tendência nos públicos de massa que apontaria, enfatizaria, digamos, certas características que são propostas, que são articuladas por lideranças do executivo que nem sempre são propriamente democráticas. Não é que eles são antidemocráticos ou autoritários, eu não estou falando disso, mas tem características que, em relação às nossas definições iniciais, não são propriamente de uma democracia completa, não é? Isso leva a uma segunda pergunta, um segundo desafio. Afinal de contas, que tipo de democracia os públicos de massa parecem querer? Bom, evidentemente não há uma definição única, há uma variação. As pessoas tendem a querer, não é? As pessoas que são diferentes tendem a querer visões diferentes da democracia. Mas, só para tomar o caso brasileiro, não é? Pelo menos o caso brasileiro, em que nós vamos examinar alguns dos dados, no caso do Brasil, levando em conta as pesquisas que eu fiz, não é? Tem um panorama um pouco mais otimista do que alguns outros países da América Latina, no seguinte sentido, tomando o conjunto dos entrevistados, 30% das pessoas entrevistadas sobre o conteúdo da democracia definem a democracia como 30% como conectada, associada com a ideia da garantia de liberdades políticas, envolvendo desde liberdades, direitos individuais até liberdade política de expressão. 28% tende a definir em termos de procedimentos institucionais. Democracia é quando os procedimentos asseguram escolha, principalmente a escolha eleitoral, mecanismos de fiscalização, etc. E apenas 8%, isso em pesquisa de vários anos, o número não oscila muito, apenas 8% entende que democracia corresponde ao que a gente poderia chamar o conteúdo social. Conteúdo social em termos de serviços médicos, serviços de educação, garantias de cidadania, etc. Ou seja, quase 60% oscila entre duas definições que são próximas das definições teóricas da democracia. Liberdade de um lado, princípios, de outro lado, procedimentos institucionais. E 66% dos entrevistados têm uma definição que envolve liberdades, instituições e conteúdo social. E apenas 34%, quer dizer, apenas, é um terço dos entrevistados, mas o 34% se distribui entre quem não sabe responder, quem dá respostas completamente incoerentes ou quem, enfim,
menciona uma série de coisas que não tem nada a ver com esses três critérios. Claro que vocês podem dizer, esses três critérios, se vocês quiserem, a definição de democracia como liberdades, como instituições, como conteúdo social, mais ou menos são as definições que estão na literatura, né? No debate teórico do conceito de democracia aparece definida, num caso, como procedimental, procedimentos institucionais, no outro caso, como conteúdos em termos principalmente de liberdade e igualdade, né? E num terceiro caso, vem toda a tradição social-democrata, comunista, socialista, todos os autores que estão mais ligados à tradição que a gente poderia chamar herança marxista da visão da democracia, tenderia a pensar a democracia como conteúdo social. Se você fizer uma única pesquisa e der esse resultado, talvez não seja muito importante, mas como isso corresponde a uma continuidade no tempo, é estranho. Eu fiquei muito surpreendido que só 8%, no caso do Brasil, atribuísse à democracia um conteúdo social. Mas isso dá uma indicação para nós em que direção o público de massa vai no que diz respeito à definição do conceito, né? A pergunta seguinte que poderia vir é quem são exatamente esses segmentos que entrevistados apoiam o sentido clássico da democracia, liberdade e instituições. Aqui os dados são os seguintes. Primeiro, o segmento, homens mais do que mulheres. Segundo, os mais escolarizados, o que quer dizer, neste caso, não apenas os que têm terceiro grau, mas os que estão ou no segundo grau completo ou quase o segundo grau completo, né? Terceiro, mais os segmentos que estão nos grandes centros urbanos em contraposição aos segmentos que estão em áreas de cidades pequenas ou áreas rurais, né? Quarto, quem revela ter mais interesse pela política. E quinto, isso eu acho que é surpreendente, e é uma coisa que eu pretendo explorar mais nas minhas próprias pesquisas e no que nós vamos discutir para frente. Então eu disse, homens mais escolarizados, mais urbanos, mais interesse. Quinto, quem de alguma maneira tem uma percepção de que a corrupção é um problema sério para o funcionamento da democracia. Quem tem esta percepção da corrupção tende mais do que os outros a escolher esses segmentos de conteúdo que eu mencionei antes, que, na verdade, que em última análise corresponde ao sentido clássico da definição de democracia, liberdade e instituições. Bom, então, primeiro desafio, a tendência do público de massa num sentido que eu diria iliberal. Segundo desafio, uma certa oscilação nos conteúdos atribuídos à democracia. Terceiro desafio, partidos políticos. Talvez nós pudéssemos começar admitindo que há uma classificação, principalmente nos textos do Scott Manwaring, mas não só, alguns outros autores, o próprio O'Donnell, num determinado momento associado, há uma classificação de que, em geral, na América Latina, os partidos são relativamente débeis, fracos. São, por um lado, um enorme objeto de desconfiança da população, ou dos eleitores, ou dos entrevistados, né? Apesar de que têm poder, disputam, competem e capturam frações ou pedaços muito importantes de poder, né? A pergunta seguinte que viria nessa sequência seria o seguinte: por que as pessoas tendem... Como explicar que as pessoas tendem a verem os partidos não como objeto de uma referência para fazer escolha, mas como objeto de desconfiança? Primeiro, primeira variável que aparece nas pesquisas, porque os partidos não são vistos como representantes, numa boa parte dos casos, aqui os dados a que eu me refiro são principalmente os do Latinobarômetro, é fácil de acessar os dados do Latinobarômetro, não é? Tem as séries longitudinais, dá para vocês, pelo acesso e os dados, perceberem como é que isso ocorre.
Não é? Quando as pessoas são perguntadas sobre os partidos, o lugar, a relação, a ligação, maior ou menor proximidade, o que se atribui, uma característica mais ou menos permanente é os partidos não representam, os partidos são outra coisa. Os partidos viabilizam os políticos, os partidos viabilizam que os políticos cuidem dos seus interesses, os partidos viabilizam que certas facções se mantenham no poder, mas os partidos não viabilizam representação, não é assim que eles são vistos. Né? Segundo, os partidos são atores envolvidos com práticas de corrupção e frequentemente não corresponde propriamente a fatores pelos quais os governos dos quais fazem parte sejam capazes de combater com eficiência, com eficácia a corrupção. A ideia que aparece é de uma certa leniência, não é? De uma certa incapacidade de combate e, num certo sentido, uma certa aceitação do fenômeno da corrupção como inevitável. Terceiro, os partidos são percebidos como, por que não representam, como entidades que têm um grau de distanciamento muito grande com relação às pessoas reais, com as pessoas comuns que não compartilham dimensões, instâncias de poder. E quarto, mais importante, por causa disso, os partidos não são vistos como atores capazes de combater a pobreza que é muito forte no conjunto do continente, ainda é muito forte. Eu tenderia a concluir dessas características anteriores, não é? Isso não aparece nas pesquisas, é uma observação ex post que eu estou fazendo, analítica. Não é? Eu tenderia a concluir que os partidos, portanto, o desafio constitui no fato de que eles não são vistos, no caso da América Latina, do conjunto, diferenças e tal, tem muitas diferenças, mas não são vistos propriamente como atalho de informação. Lembrem-se da definição clássica da democracia. Tem uma discussão fortíssima que eu apresentei para vocês num determinado momento em torno das coisas do Robert Dahl. Uma das coisas que o Dahl levanta, tem que ter eleições, tem que ter capacidade de organização. Mas uma coisa importante tem que existir fonte alternativa de informação para orientar as escolhas de quem, em tese, tem poder de escolher, de autorizar ou não governo. Se você não tiver fonte alternativa, que acena, quer dizer, fonte alternativa não é apenas listar e apresentar uma classificação de informações alternativas, mas é de indicar, apontar como alternativas, projetos, no que diz respeito à administração de políticas públicas, podem se tornar efetivos. Quer dizer, a ideia de fonte alternativa é que ela representa um atalho de informação que qualifica a escolha do eleitor. Não é? Bom, os partidos, eu diria, não aparecem necessariamente como uma fonte alternativa de poder ou de projeto. Eles estão disputando o poder, algumas vezes, muito parecidos entre si, em alguns casos até, ao se anunciar como partido, indicar que eles pretendem ficar numa área em que é extremamente parecido um com o outro. Quer dizer, se alguém diz, eu estou organizando um partido, não é nem do centro, nem de baixo, nem da frente, bom, você está dizendo o seguinte, é igual a todos os demais que já existem, né? Ainda que isso signifique uma articulação de atores políticos, como em alguns casos aconteceu recentemente no Brasil, mas também recentemente em alguns outros países, ainda que signifique uma articulação de atores, né, não sinaliza propriamente no que a intervenção deste novo ente do mundo político, da organização do sistema político, altera a possibilidade de escolha dos eleitores. Em última análise, o problema da democracia é um problema de escolha dos eleitores. Né? Se resumir, é um problema de escolha. As pessoas têm que, por um lado, ter capacidade de escolher, mas ela tem que ter sobre o que escolher. O sobre o que escolher envolve alternativas que são oferecidas pelos partidos. Né? Bom, eu diria que isso é um desafio, constituir partidos com essa dimensão que pudesse, portanto, qualificar melhor o funcionamento do sistema democrático. No entanto, aparece um aspecto que eu acho que é um aspecto positivo, que aparece nas pesquisas e que pode ser a base para uma reformulação desse panorama anterior. Quando os entrevistados são perguntados
se o sistema poderia funcionar sem partidos ou sem Congresso Nacional, embora você tenha 1/3 que diga que pode funcionar, majoritariamente a opinião prefere um sistema que funcione com partidos e com o Congresso. Quer dizer, eu digo o seguinte, isso pode ser lido de dois lados, pode ser lido, bom, 30% não é pouca coisa, é 1/3. Mas pode ser lido do outro lado, afinal de contas, 60%, 65% é uma base social de convicção da importância normativa, ideal que os partidos têm, que pode oferecer uma possibilidade para uma reformulação desse sistema. Se você tivesse uma descrença total, você não teria como reformular, mas como você tem colocadas diante da alternativa, da opção de que o sistema poderia funcionar sem partido e um segmento majoritário diz não, o sistema não pode funcionar, significa que você tem uma base social para mudar. Eu acho que não é um ponto que deva ser desprezado, não é um aspecto a ser desprezado. Quarto desafio, né? Quando nós olhamos os dados do conjunto das pesquisas, e aqui eu estou pensando agora tanto nas pesquisas do Latino Barômetro como do LAPOP, o nível de apoio ao sistema democrático como um todo é relativamente baixo. Nos países mais industrializados e de democracia consolidada, apesar de uma crítica muito forte, às instituições ou a governos concretos, governo do dia, não é? O apoio médio continua consolidado em torno de 2/3 ao sistema como um todo. No caso da América Latina, isso cai muito. Países como o Equador e Paraguai, menos de 30% apoiam o sistema como um todo. Países como Brasil, Argentina, México, Chile, que têm, em geral, um resultado mais positivo, nos dados do Latino Barômetro, tem uma pequena diferença em relação aos meus próprios dados específicos para o Brasil, mas tem uma pequena diferença. O apoio ao sistema como um todo oscila em torno de 50% a 55%. Está na marca, mas significa que você tem um outro contingente que se distribui entre várias outras alternativas, não sabe responder, tem posições discrepantes, prefere opções autoritárias, quer dizer, tem uma certa oscilação, não é? O que poderia indicar que o apoio ao sistema como um todo é um desafio que tem que ser recuperado, tem que, de alguma maneira, em algum momento, o sistema tem que enfrentar, se o tema da legitimidade, como eu indicava no início, né, tem uma repercussão para pensar essas caracterizações, se ele é importante, de alguma maneira o sistema tem que enfrentar esse problema. O quinto desafio se refere ao que alguns autores chamaram a contraposição entre uma tendência de centralização e de descentralização do poder político. Na maior parte dos casos, isso o Sellinson e o Lúcio Renaud também chamam atenção para isso, na maior parte dos casos na América Latina, houve uma tendência à descentralização, vista como uma tentativa de desconcentração de poder no nível nacional e no nível do executivo, né? De certa maneira, a ideia de criar um antídoto para uma concentração de poder que tinha ocorrido de uma maneira muito intensa, muito forte nos regimes autoritários anteriores, e agora com uma descentralização seria uma espécie de, na medida de uma maior descentralização e decisões mais próximas dos eleitores, dos cidadãos, dos membros da comunidade política, essa proximidade seria indutiva, não é, de um processo de maior participação. O Sellinson chama atenção, no entanto, para dados de pesquisa, o Mitchell Sellinson, da Universidade de Vanderbilt, né, para dados de pesquisa que mostram o seguinte: apesar dessa aproximação, o índice de confiança em relação aos chamados governos locais não é muito maior do que o índice de confiança revelado no caso dos governos nacionais, né?
os governos continuam sendo percebidos, os mesmos governos locais que passaram por esse processo de desconcentração e, portanto, de receber mais poder localmente, continuam sendo percebidos como instâncias relativamente distantes do eleitor e das pessoas comuns. Claro, há uma certa diversidade nos dados aqui, nos dados do Seligson, né? Vai em duas direções, mas o componente majoritário é a ideia de que a descentralização não correspondeu à desconcentração de poder. E uma segunda observação que aparece nos dados do Seligson é que o fenômeno da descentralização não foi capaz de contrarrestar a percepção da existência de níveis de corrupção nos diferentes níveis de governo. A corrupção continua aparecendo como um fator negativo presente nessas instâncias, nessas estruturas propriamente locais que, ou porque receberam mais recurso orçamentário, ou porque, em termos de decisão, tiveram transferência, por um lado, de renda, por outro, de atribuições, de responsabilidade, de alguma maneira ganharam mais poder. Como, aliás, no caso da Constituição brasileira, essa tendência foi muito forte, né? Na Constituição de 88, há uma série de mecanismos pelos quais o município no Brasil virou se transformou num elo da cadeia propriamente do sistema federativo, um elo extremamente importante da cadeia do sistema federativo. No entanto, o que o Seligson e parte dos dados da Latino Baroni estão indicando é que isso não implicou, não teve como contrapartida uma percepção de maior possibilidade ou de diminuição de corrupção. Sexto desafio. O sexto desafio poderia ser definido em termos de um baixo nível do capital social. Comparativamente, capital social, agregação de interesses, articulação em nível local, em nível regional, nível federal, para influência sobre decisões dos executivos, decisões do poder político em torno de políticas públicas, né? Capital social é relativamente baixo. Não é os indicadores de participação, de presença em organismos da sociedade civil são relativamente baixos. E aqui aparece uma segunda característica, associada à ideia de baixos índices de capital social, que são indicadores de participação política também, em geral, muito baixos. Quer dizer, quando os entrevistados são colocados diante de opções, de uma lista de alternativas que impliquem participação em comunidade local, associação de bairro, partidos, instituições governamentais, instituições de caráter cultural, sindicatos, instituições propriamente políticas, etc. Muito raramente, com exceção das instituições de caráter religioso, muito raramente os níveis de associação ultrapassam um dígito. Ficam em torno oscila, no caso de partido, em torno de 0,5%, e no caso de instituições religiosas, em torno de alguma coisa perto de 8%, 9%. Em algum momento no Brasil, em alguns momentos, sindicalização ultrapassou 10%. Teve próximo de 13%. E, curiosamente, mesmo depois da chamada onda de recuperação dos sindicatos, do novo sindicalismo, caiu de novo a sindicalização. O que significa que é um fator, digamos, de associação corporativa, de corporativização extremamente importante, que poderia ter um papel num mapa de capital social capaz de influenciar, de alguma maneira, o sistema político. Veja, o problema aqui não é que as instituições existentes não procurem influenciar, ou não influenciem, ou não tenham relação. O problema é que quando você olha o conjunto da sociedade, não é, os níveis de participação correspondem a segmentos muito restritos, né?
Bom, a pergunta que poderia derivar dessa caracterização, desse diagnóstico, como nos outros casos, né, que eu venho, dos desafios que eu venho mencionando, a pergunta que poderia derivar é, nós estamos falando do que exatamente aqui? Baixo capital social, na sua conexão com baixa participação social e política, portanto, cívica em geral, comparativamente também, relativamente baixa, é uma derivação, é uma decorrência da cultura política ou isso corresponderia ao que nós poderíamos chamar uma derivação propriamente de fatores estruturais? Desigualdade social, baixos níveis educacionais, distribuição de renda insuficiente, alocação no espaço urbano rural com maior concentração em áreas de pobreza, etc., etc., que influenciariam, né? Bom, os dados do Cellenson e do Latino Barômetro apontam em duas direções, que não são contraditórias, mas que, num certo sentido, exige mais elaboração para se entender a sua articulação. Por um lado, nas duas pesquisas, confirma o que eu verifiquei nas minhas pesquisas no Brasil. Parte deste baixo capital social e da baixa participação corresponde a valores, corresponde a certas percepções de valores sobre o que significa participar, o que significa se associar e o que a gente poderia chamar variáveis contraindicativas, variáveis contraditórias com a ideia de participação e de capital social. Mas, ao mesmo tempo, nos dados do Latino Barômetro e do Cellenson, confirmam outro aspecto das minhas pesquisas, que é o fato de que quanto mais desigualdade econômica, menor tendência de participação e menor tendência de agregação, o que, num certo sentido, é um paradoxo, né? Porque você poderia dizer, bom, os mais pobres têm mais necessidade de se associar e, de alguma maneira, de buscar formas de agregação, não é? Porque exatamente a sua capacidade de inserção no sistema, de influenciar o sistema, é menos a partir do papel individual de cada ator e mais a partir da sua força. Isso digamos, é um requisito nas sociedades de mercado e nas sociedades desiguais, complexas, é um requisito que apareceu em inúmeros casos. É um paradoxo, portanto, tá certo? Bom, isso significaria o seguinte, que isso poderia indicar o seguinte, que fatores estruturais condicionam capital social e participação. Eu diria, no entanto, que aqui é preciso vincular os dois elementos, né? Porque existem experiências, mesmo em sociedades como o Brasil, não existe só uma única tendência em relação a esse fenômeno. Você tem áreas em que segmentos mais pobres, na medida em que certos valores estão presentes, valores de agregação, de solidariedade ou algum elemento, acaba tendo um efeito de unificar e de levar as pessoas a se associarem e utilizarem a sua associação como um mecanismo de influência sobre o sistema político. Um sétimo desafio que apareceu desses vários casos e que as pesquisas de opinião também confirmam, diz respeito à integração política de minorias étnicas de alguns desses países, né? No caso do Brasil, é um caso extremo a situação dos índios. Quer dizer, tem pouca integração, tem pouca reivindicação, não é um tema propriamente nacional, como, num certo sentido, direitos dos descendentes de os afro-brasileiros, no caso brasileiro. Mas em países como Bolívia, como Equador, que eu mencionei, Peru, Guatemala, o problema, México, o problema da integração de minoria étnica é extremamente importante, extremamente central. Quer dizer, o problema da integração, em alguns casos, essas comunidades são muito, numericamente, muito significativas, têm uma importância muito grande, e na medida em que eles não se sentem compartilhando parte do sistema, representa um problema, não é só de integração política, de integração nacional. Eu já dei os exemplos no início da minha discussão sobre o panorama da América Latina,
principalmente da Bolívia e do Equador, em alguns casos você tem tendências de separatismo, né? Então, isso para dizer, há uma evidência que aparece nas pesquisas de opinião que conseguem ouvir esses segmentos da população. Isso aparece principalmente na pesquisa do Mitchell Sellinson, menos no Latino Barômetro e mais no Mitchell Sellinson. Há uma evidência de que cerca de 40% dos entrevistados têm muito pouca tolerância em relação a admitir a possibilidade de que esses diferentes sejam integrados em direitos constitucionais que permita, digamos assim, permita que eles sejam integrados no sistema. Quer dizer, veja, a questão aqui é o seguinte, é que quando as perguntas são, as perguntas se referem aos direitos dos que pensam diferente, se poderiam votar, se poderiam ser votados, se poderiam se candidatar, se poderiam se manifestar, se poderiam competir por cargos semelhantes àqueles dos entrevistados, 40% aproximadamente revela digamos assim, um grau de intolerância em relação a esses direitos. Isso se reflete no fato de que alguns desses segmentos não apenas não se sentem integrados e compartilhando os mesmos valores, como tendem a reagir à intolerância através de propostas que em alguns momentos representaram ruptura do sistema ou ruptura da unidade nacional. Então, é um problema, eu diria, né? Se vocês quiserem, para pensar comparativamente, nos Estados Unidos e no Canadá, as pesquisas de Michigan, da Universidade de Michigan, mostra que um pouquinho abaixo de 20% dos entrevistados têm um comportamento semelhante a esse revelado pela pesquisa do Sellinson em relação na América Latina. Ou seja, pouco menos de 20%, pouca coisa menos de 20% tenderia também a ter uma atitude contraditória com a ideia de integração dos diferentes, não é? No caso dos Estados Unidos, minorias étnicas, tipo negros, orientais, migrantes de várias regiões, não é? Que compõem o panorama mais diversificado, mais colorido da cultura norte-americana, né? Bom, o Sellinson, ele arrisca uma hipótese sobre por que isso seria mais forte no caso da América Latina, né? A hipótese do Sellinson é que diz respeito à diferença da experiência colonial. E diz, olha, quando nós olhamos a experiência de integração dos países que tiveram origem no Império Britânico, ou mesmo no caso da França, né, em relação aos países de origem espanhola e portuguesa, a tendência, a ênfase de integração é muito maior no primeiro caso do que no segundo. Integração política, né? Nós não estamos falando de integração social, de integração cultural, integração política, de ser admitido, de fazer parte do... Ainda que isso possa ter tido um longo período para que ocorresse a integração, ele tem uma diferença aqui, né? Bom, eu agregaria a essa hipótese do Sellinson dois outros fatores que eu acho que acabam tendo influência nisso. O primeiro são dois fatores que têm que ser pensados na sua significação ao mesmo tempo estrutural e o impacto que eles têm sobre percepções. Lembrem-se do texto do Engelhardt sobre a relação modernização-mudança cultural, né? Não é mecânico o efeito, no sentido que bastou modernizar imediatamente. Bom, mas eu estou querendo chamar a atenção para isso para sugerir o seguinte: talvez, ao lado do que o Sellinson chama da experiência colonial, eu diria níveis educacionais e níveis de urbanização. Quanto mais sobem, pelo menos na experiência das minhas pesquisas, quanto mais os entrevistados sobem na escala de classificação educacional, maior tolerância. Em algumas pesquisas feitas no Brasil, não é? Maior classificação na escala educacional ou na proximidade de centros urbanos, quer dizer, não é proximidade dos centros, distanciamento dos centros menores e da área rural, representa tolerância em relação ao diferente, ao que tem cor diferente, religião diferente,
opção sexual diferente, etc, etc, etc. Quer dizer, eu diria, tem um fator aqui, tem um elemento aqui que talvez, de novo, articula a dimensão estrutural com a dimensão de valores e propriamente da cultura política. O impacto da modernização, o impacto da mudança se reproduz, se reflete sobre o modo como, do ponto de vista das mentalidades, as pessoas organizam esse universo que diz respeito à tolerância quanto à integração. Em todo caso, eu tendo a concordar com a proposição inicial do Cellenson de que para uma boa parte dos países que têm minoria étnica com um percentual numérico muito forte nas populações, é um problema de integração nacional, como aliás apareceu no caso da Bolívia. Que você num determinado momento tenha segmentos querendo separar o país e fortemente segmentos étnicos, né? Ou no caso do Equador, por 3 vezes foram os índios que derrubaram os presidentes, e com presidentes constitucionais, e com conteúdo que era por que a integração, por que os valores, por que as reivindicações não estão sendo incorporadas. Eu diria, é evidente, tem um problema de integração aqui. A integração desse segmento não está resolvida. O sistema democrático, o novo sistema, o novo panorama que eu com tintas mais ou menos otimistas descrevia no começo, o novo panorama da América não dá conta de incorporar. Então tem um problema, é um desafio. Não é que isso é um impedimento para a democracia, não é que isso é uma ruptura, mas é um desafio entre os que precisam ser... Bom, último desafio que eu queria mencionar. Vocês devem ter notado que algumas dessas questões que eu estou mencionando hoje têm relação com as discussões que nós vamos fazer na sequência do texto do Richard Rose, né? Mas tem relação também com o que nós vamos... com as discussões que nós vamos fazer para entrar numa caracterização mais empírica do caso brasileiro, né? Vários desses exemplos que eu mencionei estão relacionados propriamente com a caracterização do quadro brasileiro e do que a gente poderia dizer um diagnóstico, uma avaliação de qualidade da democracia no caso brasileiro, né? Então, em relação a isso, o último desafio que eu queria mencionar nesse conjunto de casos da América Latina a que eu fiz referência, é o problema da vitimização criminal e dos efeitos da corrupção. O Cellenson chama atenção para o fato de que é tão forte a percepção de ser vítima de crimes e da violência em alguns dos países da América Latina, é tão forte que em alguns casos, como Guatemala, El Salvador, Honduras e quase que perto de ser majoritário no caso do Peru, a maioria dos entrevistados apoia a ideia de que seria necessário uma ditadura para que o país, para que a sociedade pudesse se livrar dos efeitos da criminalidade. Eles mencionam isso para dizer, portanto, o problema da vitimização, do fenômeno da violência, da criminalidade e da percepção enquanto vitimização, acaba sendo um elemento muito forte. Tem um papel extremamente importante no modo como as pessoas estão percebendo o funcionamento do sistema. Mas tem um segundo elemento que aparece nessa caracterização, que é o fato de que os entrevistados também se percebem como vítimas dos procedimentos de corrupção. A corrupção é vista como como um dos fenômenos mais sérios da política latino-americana, em comparação com governos anteriores, ou com 10 anos antes, etc., é percebido como um problema que se agravou, se tornou mais sério, mas, ao mesmo tempo, há uma percepção de que uma parte dos entrevistados se sentem como vítimas do processo de corrupção, no sentido de que a imagem mais comum que aparece é a ideia de que as pessoas, para poderem funcionar bem, têm que pagar suborno, têm que pagar propina para funcionários em quaisquer níveis. A ideia de que para funcionar pequenos negócios, para tirar documentos, para poder operar, para circular, etc., as pessoas são vítimas da necessidade de suborno. E isto afeta o modo como elas percebem o funcionamento do sistema. Não é generalizado, não é majoritário, mas que você tenha Guatemala, El Salvador, Honduras e partes do Peru como países em que segmentos majoritários
tenderiam a apontar como solução para resolver o problema a volta para uma opção autoritária, introduz um problema. Ou seja, se eu pudesse resumir essas sugestões analíticas que eu estou trazendo hoje, eu diria, nessa unidade final do curso, em que nós vamos tratar de casos concretos, nós vamos, digamos, deslocar a discussão de uma perspectiva mais teórica, conceitual, para ver como elas se aplicam, como elas podem ser úteis do ponto de vista de classificação e da qualificação de situações empíricas. Quando nós estamos fazendo esse deslocamento, um olhar sobre o conjunto da América Latina, depois das mudanças que ocorreram a partir da terceira onda, aponta algumas questões mais importantes, mais centrais, né? Eu chamei a atenção no início que, provavelmente, desse conjunto de desafios, as duas questões mais importantes, e que, ao mesmo tempo, eu também procurei identificar, tem relação com os nossos acontecimentos recentes, com os da USP, por um lado, e com o fato de que, em menos de 11 meses, 6 ministros tenham caído num governo eleito democraticamente, né? Os dois problemas que eu vi que estão articulados por um lado, um problema, uma preocupação com a relação entre império da lei e enforcement of the law, fazer a lei ser cumprida, né? E, por outro lado, com o conceito de legitimidade. A ideia de que as pessoas não percebam o sistema como legítimo, como adequado, como correspondendo a expectativas, como, de alguma maneira, indicando, apontando possibilidades de que algumas das suas expectativas possam se realizar, introduz um elemento, introduz uma dimensão, introduz um efeito que autores como, e por isso que eu mencionei esse livrinho do Renaud que acaba de sair, autores como Renaud diriam, tem um efeito sobre a qualidade da democracia, porque impacta mecanismos de participação e, ao impactar mecanismos de participação, tem um efeito sobre o modo como os segmentos da sociedade percebem a possibilidade do sistema dele ser controlado pela sociedade, das possibilidades de controle e fiscalização da sociedade sobre o sistema.